E aí, gurizada, conforme prometido, estou aqui para fazer uma breve análise do que foi esta prova de história, então, da URGS 2023, tá? Em primeiro lugar, vou até abrir aqui para a gente analisar em cima do fichamento da prova, tá? Mas, em primeiro lugar, assim, ó, muitos vieram comentar comigo, professor, estava uma prova diferente, estava uma prova diferente. Sim, estava uma prova diferente e isso era esperado. Por quê? Porque trocou a banca que faz a prova de história da URGS. Isso já foi de 2019 para 2020. Se vocês olharem a prova de 2020, ela já é diferente da de 2019. E ela veio mudando cada vez mais. 2021 não teve, 2022 já foi uma prova mais diferente também da de 2019. E agora, em 2023, como a de 2022, a média tinha ficado muito alta, muita gente tinha gabaritado, alguns até estavam esperando uma prova mais conteudista, puxando mais parecido com o que era antes, aquela banca que ficou até 2019. Mas não, ela surpreendeu alguns, então, e foi justamente por um lado de uma prova mais crítica, uma prova mais reflexiva, uma prova mais interpretativa em algumas questões, pegou alguns assuntos bem detalhistas, o que foi aquela questão da lei do boi, por exemplo, né? O pessoal ficou meio assustado e tal, mas é que justamente eles precisavam nivelar o nível de dificuldade da prova. A última, de 2022, muita gente tinha gabaritado, isso não era comum na prova de história da URGS, tá? E eles realmente conseguiram baixar o número de pessoas que gabaritaram, mas por ter sido uma prova e as opiniões, eu tenho pego opiniões de alunos, convergem nesse sentido, uma prova com questões mais interpretativas ali, que não eram tão difíceis, a média acabou aumentando. Eu acho que nesse quesito eles até não acertaram, eles deveriam ter baixado um pouquinho a média para conseguir nivelar melhor para cursos de mais alta concorrência. Diminuiu o número de pessoas que gabaritaram, mas aumentou a média no fim das contas, tá? Mas, no geral, eu achei uma prova boa, tá? E ela vem justamente acentuando a tendência dessa nova banca que começou a produzir a prova em 2020. Mas, realmente, gurizada, ponto número 1, mudou a prova da URGS, tá? Vocês estão muito acostumados, assim, a estudar para a URGS fazendo questões anteriores. Se tu pegar a prova de 2023 e pega a prova de 2019, são provas totalmente diferentes, tá? Então, a partir de agora, a gente tem que focar a análise nas últimas 3 provas da URGS, que é a tendência dessa banca que vai continuar fazendo provas a partir daí. É o que a gente espera, tá? Então, vamos lá. O que caiu nessa prova recente, né, de 2023, História URGS? Uma questão sobre Egito, até surpreendeu, porque na última prova já tinha caído Antiguidade Oriental, e não era uma característica da URGS repetir conteúdo. Geralmente, na última tinha caído, já aparecido Egito, nessa deveria vir Grécia ou Roma, repetiu o Egito, tá? Ok, 2 anos sem cair Grécia e Roma. Vamos ver na próxima o que vai acontecer. Questão 32, apareceram cruzadas, Idade Média. 33, mais uma de medieval. Questão clássica sobre a história das mulheres, que sempre tem aparecido na prova da URGS, uma tendência bem legal dos últimos anos. 34, Revolução Gloriosa. Essa a gente já esperava essa questão, certo? Por quê? Morte de Elizabeth. Então, a monarquia britânica, monarquia parlamentar, constitucional britânica, já era esperada essa questão, a gente avisou que cairia, né? 35, capitanias hereditárias. 36, caiu uma sobre a Constituição de 1824, ali pegou um pouquinho os 200 anos da dissolução da Assembleia Constituinte, a gente já esperava também, tinha avisado isso em turmas, né, em aulas. 37, caiu uma questão interessante, falou sobre independências, descolonização afroasiática ali, e para acertar a questão tinha que entender a relação entre as migrações hoje em dia e o imperialismo. Eu lembro que esse ano teve Copa do Mundo, e eu até comentei nas turmas, né, gurizada, olha essa seleção da França. Se a França, se não tivesse ido lá com o neocolonialismo no norte da África, não teria conseguido esses imigrantes aí para fazer uma seleção tão boa quanto eles tiveram esse ano na Copa do Mundo, que foi a vice-campeã, né? Então, é uma questão sobre isso. 38, uma questão interessante sobre a escravidão e a persistência do racismo na sociedade brasileira.
a partir de um fato recente na história do nosso país, o assassinato de um imigrante negro. 39, Guerra de Secessão, uma questão interessante também. 40, uma questão sobre república oligárquica, coronelismo, fraudes eleitorais, e aí pegou a questão da luta das mulheres também na República Velha, que é um clássico da URGS. Questão 41, CLT, 1943, uma efeméride aí, que a gente avisou que ia cair. Até caíram poucas efemérides, né? Se a gente pensar, caiu a CLT como efeméride, a dissolução da Assembleia Constituinte, ali em 1823, e a questão do Egito, ok, eles puxaram a questão da descoberta da tumba do Tutankhamon em 1922, também dá para acrescentar aí nas efemérides, mas eles pegaram umas bem que não se esperava que cairiam, mas ok, é do jogo, tá? Questão 42, Operação Condor, uma questão interessante sobre... Os alunos têm que identificar aquela articulação entre os sistemas repressivos, os torturadores, né, os repressores das ditaduras do Cone Sul. A questão 43 é talvez a mais difícil da prova, apesar de que alunos me disseram que com a charge ali, entendendo qual que é da URGS, conseguiram achar a resposta, mas realmente, lei do boi é um detalhe bem específico, tá? Questão 44, uma questão interessante de atualidade sobre marco temporal, questão indígena sempre tem aparecido na prova da URGS, e a 45, bem interessante, né? Falando sobre a ideia, a França ali, a defesa do Estado laico, tá? Então, assim, ó, o que eu posso comentar, o que eu quero pontuar com vocês? Em primeiro, a questão da distribuição de conteúdos, né? Foram 8 de geral, 7 de Brasil, uma prova bem equilibrada, tá? Eu botei Operação Condor como geral, mas se a gente considerar que o Brasil está dentro da Operação Condor, então poderia vir para o Brasil, vamos dizer que ficou 7,5, 7,5, tá? Bem equilibrado, bem equilibrado. Na última prova tinha sido o inverso, 8 de Brasil, 7 de geral. Eu até tinha comentado que achava que esse ano vinha 8-7 agora, geral Brasil. Beleza. Temos um problema nessa prova, que muita gente já está levantando, me questionando, e eu quero deixar claro aqui, concordo. Essa questão tem que ser modificado o gabarito. Já foi feito o recurso, tá, gurizada? Um professor de história, amigo meu, inclusive, conversou comigo e me mostrou o recurso que ele estava encaminhando já. Esperamos que, daqui a pouco, quando vocês assistirem esse vídeo, já foi modificado o gabarito. Esperamos que, tá? É difícil a URGS dar o braço a torcer, mas essa questão aqui, ela realmente tem um problema na elaboração. Porque essa afirmativa 1 da questão 32, que eles dão como correta no gabarito, tá? Espero que quando você assistir esse vídeo já mudou o gabarito. As cruzadas diferenciavam-se da ideia de reconquista. Detalhe, a palavra reconquista com letra minúscula ainda, tá? Não tem como defender essa afirmativa. E eles deram como correta, tá? Porque justamente as cruzadas, é que tem as cruzadas ao Oriente, né? E tem a guerra de reconquista na Península Ibérica, tá? Que deveria estar em letra maiúscula, se fosse isso que estava falando, né? Mas ok, olha só, qual é o problema? As cruzadas, então, vamos pensar as clássicas, né? Ao Oriente, qual era o principal objetivo das cruzadas? Reconquistar a Terra Santa, Jerusalém, tá? Então, como assim se diferenciavam da ideia de reconquista? Provavelmente teremos mudança no gabarito aqui. Fiquem atentos, tá? Se não tiver, uma pena, tá? Porque daí vai ficar uma prova, uma boa prova, uma baita prova. Já adiantando minha opinião, eu acho que foi uma bela prova, essa prova da URGS, tá? Mas tem essa pequena falha aqui, que eu acredito que eles vão corrigir. Talvez amanhã já vão estar corrigindo esse gabarito aí, tá? Então essa aqui tem que mudar o gabarito. A 1 tá errada, vai ficar, se eu não me engano, apenas 3 correta, tá? No gabarito. E aí, enfim, vocês vão ver essa mudança aí acontecer. Esperamos que mude, porque realmente tem um problema nessa questão aqui, tá? As cruzadas eram para reconquistar a Terra Santa, Jerusalém, que havia sido tomada pelos muçulmanos, tá? Então, eles vão mudar, acredito que sim. A URGS é... E assim, ó, um comentário que eu acho importante fazer, porque a gente vive nos últimos anos, no nosso país,
essa onda de ataques e perseguições, principalmente a professores de humanas, história, né? Aquele papinho de escola sem partido, que era uma tentativa de censura aos professores para que eles não expressassem suas opiniões em sala de aula, né? Esquerdistas, doutrinadores, esse papinho. Bem, a prova da URGS, ela sempre foi uma prova bem posicionada, bem combativa, progressista, com posicionamentos progressistas, tocando em assuntos importantes. Se quiser chamar de esquerdista, fica à vontade, tá? E esse ano não foi diferente, inclusive eu achei ela bem fortemente posicionada. Achei linda, linda nesse sentido, tá? A questão 31, por exemplo, eu não marquei ali, mas tu tem que saber, para acertar a questão ali, tu tem que saber que os museus europeus são museus do saque, né? São museus do saque. Saquearam muita coisa do Egito, por exemplo. Uma das afirmativas fala sobre isso na questão 31. A 33 é bem interessante para destacar o fato de que existiam mulheres pensadoras na Idade Média, que não se fala disso na história tradicionalmente. A 37 é uma questão muito boa, a questão sobre a relação entre os imigrantes hoje na Europa, africanos, né, que sofrem tanto preconceito, xenofobia, mas tu entender que isso só é tão forte, esse fenômeno, graças ao imperialismo, que os franceses, ingleses foram para a África explorar eles e dizer que a Europa era maravilhosa, e agora muitos querem migrar para lá, e aí os europeus vêm com toda essa xenofobia que hoje vem crescendo, né, na Europa. A questão 38, muito interessante, né, sobre o Brasil atual, puxando o nosso passado escravista e a persistência do racismo. A questão 42, falando sobre as ditaduras latino-americanas se articulando para reprimir, torturar os que iam contra essas ditaduras. A 43, pessoal, por favor, a lei do boi, ok, é um detalhe muito específico, mas vocês entenderam a letrinha, né? O pessoal fica criticando cotas nas universidades hoje para grupos minoritários que têm muito mais dificuldade do que outros grupos para ter acesso a uma vaga na universidade, só que na época da ditadura criaram uma cota para filhos de latifundiários. Olha que maravilha a hipocrisia, né, dos que hoje são contra cotas, né? Então, muito interessante a questão. O marco temporal nem se fala, um assunto muito importante, sendo debatido no nosso país, ainda não foi tomada a decisão final sobre esse assunto, é um assunto que a gurizada tem que se atualizar, tem que saber, tem que conhecer, tá? Para se posicionar sobre o país que vivem hoje, e a questão do Estado laico, né? A gente entender a importância do Estado laico. Pô, no Brasil, você sabe o que nós estamos vivendo, o crescimento de grupos fundamentalistas religiosos, no Congresso Nacional tem uma bancada religiosa muito forte, influenciando muito na política brasileira, querendo impor leis com base em preceitos religiosos, né? E aí me vem uma questão que a gente tem que entender a ideia e o preceito de Estado laico. Genial. Eu achei uma prova linda, tá? Achei uma prova maravilhosa, eu sei que muitos devem estar, pô, mas foi uma prova muito diferente, eu achei difícil, né? Acontece, gurizada. Acontece, realmente é uma prova que mudou, essa prova da URGS, tá? Mas não dá para dizer que é uma prova ruim. Tá uma prova muito boa, tá uma bela prova, tá? A gente pode discutir a seleção de conteúdo, se não deveria ter alguns conteúdos mais clássicos aí e tal, ok. Mas eu, particularmente, isso é minha opinião, obviamente, aberta ao debate, vocês me conhecem, né? Vamos debater, se quiser deixar comentário, me chamem no Insta ali, vamos continuar esse debate. Isso aqui é só a minha opinião sobre essa prova. Achei uma bela prova, tá? E o que vocês têm que ficar atentos, né? Nesses números aqui, que como eu falei, se tiver uma mudança de gabarito naquela questão 32 ali, ainda pode mudar isso aqui, tá? Mas, a princípio, a média da prova, ela ficou alta. É isso que interessa, né, gurizada? Vocês veem, eu fiz tantos e tal, beleza. Tudo tem a ver com média e desvio padrão. A partir do cálculo em cima da média e desvio padrão, que a gente consegue saber o score de vocês para ver se vocês atingiram o que precisam ou não para entrar no curso que vocês querem. E é isso que a gente quer, que vocês tenham atingido o score para passar na federal. Eu estou torcendo por vocês, quero que fique claro, deixo minha torcida aqui para que vocês tenham ido muito bem nessa prova, tá? Ó, aqui outro índice que eu falei, ó,
apenas 6 pessoas gabaritaram. E apenas 147 erraram apenas uma, né? Vamos ver se mudar o gabarito, como muda esses números aí, tá? Estou gravando isso aqui na noite de segunda-feira, dia 16, tá? Talvez amanhã mude o gabarito, esses números mudem, mas aí, enfim, já estou deixando isso bem claro para vocês que eu acredito que possa mudar alguma coisa, tá? No mais, gurizada, estou na torcida aqui, espero que tenham ido bem e espero que consigam, então, a tão sonhada e que deveria ser um direito garantido a vocês, né? Mas espero que tenham conquistado essa vaga aí na Universidade Federal, tá? Qualquer coisa, me chame e a gente segue esse debate. Valeu!